Viagem no tempo aqui, a história da Abranet, até mesmo antes dela existir. Vamos para 1995 ou antes, talvez? Isso. Nessa época, praticamente que é 93, 94, eu era consultor do presidente da Bini. E naquela época ele havia sido convidado para ser membro do Comitê Gestor da Internet, que era uma coisa nova. Tinha 7 membros, evidentemente não era a área dele, então ele me colocou, eu era então representante da indústria no Comitê Gestor. E naquela época, também, com a criação da Lei Geral das Telecomunicações, se criou uma figura de proteção, digamos assim, dos provedores. O que é essa figura de proteção? É que a operadora não poderia fornecer o serviço de internet diretamente para o consumidor. Teria que haver um intermediário, que é o que se chama hoje de provedor de internet. E isso muito para evitar que houvesse perda de isonomia, ou seja, a operadora teria um provedor e estabeleceria o preço que quisesse. De qualquer forma, conseguiu se fazer passar, graças ao Sérgio Mota, que foi, acho que os provedores devem a sua existência a ele. E, bom, do ponto de vista legal, a coisa estava constituída. Mas a gente tem que entender que os provedores de internet, eles não têm necessidade, ou não tinham necessidade de uma pré-qualificação. A internet eram pequenos empresários que tinham muitos trabalhado com um sistema chamado BBS, Bulletin Board System, que permitia você, usando uma ligação telefônica, fazer transmissão basicamente de texto, né? Ainda não havia essa capacidade da internet de hoje de fazer passar tudo, né? Vídeo. E então eles de alguma forma se conheciam, mas não tinham se integrado. E ao mesmo tempo eles talvez percebendo o perigo que eles estavam correndo se não se organizassem. E como eu tinha muito contato com eles, por causa do comitê gestor, da BINA, etc., eu sugeri ao Nelson Freire, que é presidente da BINE, que desse um espaço. E ele concordou. Mas faltou a segunda parte, era preciso arrumar um cacique. Né? Então, tentei correr aí atrás de vários provedores, que ou não se interessaram, acharam que a coisa não era tão importante. E no fim, quem aceitou a primeira presidência, se elegeu, foi Antônio Tavares, que tinha um provedor, chamava-se Daeldat, e que basicamente estruturou politicamente, administrativamente a Abranet. Mas isso com muito apoio e suporte material da Bini. Então a gente pode dizer que a Abranet é filha da Bini. Alguns que não sabem disso talvez devessem saber. Então essa era a Abranet inicial. A Abranet... Na hora que o projeto se concretizou, qual foi a emoção, já que você acompanhou tudo de pertinho? Por você não acredita, eu não estava no Brasil. Estava nos Estados Unidos, mas evidentemente estava acompanhando. Mas eu fiquei... Não, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, eu fiquei preocupado. Porque aí existia uma entidade que ia defender os interesses dos provedores. Eu tinha certeza que haveria, primeiro, alguns aventureiros que queriam fazer entidades parecidas, não com as mesmas motivações. E segundo, que era um alvo existente para aqueles que não queriam que os provedores existissem. Política? Politicamente, mas basicamente comercialmente. Você pega as grandes operadoras que até hoje desejam que essa obrigatoriedade de existir um provedor seja extinta, né? Existe alguma vantagem, além do aumento dos preços cobrados pelas maiores empresas? Existem outros benefícios para o consumidor final de existir os provedores de acesso? Eu vou te dar um exemplo. Bem no comecinho das atividades da Abranet, nós tínhamos uma boa relação com o presidente da Telefônica da época, o senhor Manuel Amorim, anterior ao atual. E ele estava querendo criar uma ligação grátis de internet por telefone, que era o iTelefônica. E, evidentemente, isso aí criava um impasse para os provedores, bem que era uma coisa bem limitada. Então, ele se dispôs a falar para o pessoal da Abranet.
das motivações da Telefônica, porque havia alguns provedores que também estavam fazendo isso, oferecendo graça com outros objetivos. Mas, de qualquer maneira, ele foi lá falar. Ele começou dizendo o seguinte, essa é uma história interessantíssima. Ele, Manuel Amorim, tinha sido, antes de ser presidente da Telefônica, ele tinha sido presidente do American Online, no Brasil, que é um grande provedor, que hoje não existe mais, mas naquela época era grande. Ele contou a seguinte história: quando ele assumiu a presidência da American Online, ele falou para a mãe dele: olha, mãe, agora você tem um provedor aí, mas não precisa, agora você vai para a American Online. E a mãe dele fez assim. Aí um dia ele recebe o telefonema da mãe, e a mãe fala: filho, meu computador não está direito, está com algum problema e tal. Antigamente o José vinha aqui e arrumava. Aí ele pegou o telefone, ligou lá para o setor da American Online e falou: minha mãe, isso, não sei o quê. Aí o cara do outro lado: mas, doutor Manuel, nós não podemos fazer isso. Não temos condições de mandar alguém para... Ele falou: é verdade. Ele falou: dizer o seguinte, que os provedores de internet, só com essa simples historinha, vão ser sempre necessários. Esse é o presidente da Telefônica falando. Então, hoje, você, por exemplo, não vamos pegar o caso de São Paulo, pega uma pequena cidade. Vamos pegar uma cidade como Pompeia, por exemplo, que é lá no norte do estado. Nós temos um provedor chamado Life, de um associado nosso, que é o Alair Fragoso, e que criou uma clientela fiel porque o serviço dele é bom, não tem problema, não precisa se ligar para São Paulo para falar com a Telefônica, é ele que provê aquilo lá, tem um preço, é a base aí do pessoal, mas depende do plano de dados que você tem. O pessoal está satisfeito, está sendo bem atendido. Ele foi bem e hoje ele estabeleceu uma rede de cabos óticos em Pompeia, com recursos próprios, com investimento. E já está indo para Marília. O que quer dizer isso? Que o atendimento dele é muito bom, porque a clientela não só está satisfeita, como está crescendo. Uma cidadezinha pequena, que não atrai a atenção de grandes operadores. Muitas cidades do estado têm um problema que a gente chama de última milha, quer dizer, não interessa para uma grande operadora estabelecer a conexão final, não tem lucro para isso. Então, os pequenos operadores do sistema de SCM, né, que é um rádio, que vence a última milha, o último ponto que é até o usuário. Os provedores de acesso, junto com a Abranet, exercem uma função social nas pequenas cidades. Né? Certamente, porque eles atendem naquilo. A gente tem que entender o seguinte: para o consumidor normal, o computador é um objeto estranho. O que dirá a internet, o que dirá o modem. Isso não é uma coisa que seja ligar a televisão, desligar uma televisão ou ligar uma antena. É muito mais complexo, tem subidas, descidas. É importante haver esse contato. E se você olhar as queixas do pessoal com relação ao sistema de telecomunicações, são todos entendimento da coisa. Aqui em São Paulo nós temos, além de ter o operador, você tem você pode escolher o seu provedor, mas muitas vezes a falha está no operador. O sistema da Telefônica é o chamado ADSL, que usa a linha telefônica, mas que tem problemas sérios. Volta e meia tem problema, certo? Então, você vai falar com quem? Vai falar com a Telefônica? Experimenta. Certo? Eles até tentam, mas são milhões. Né? Agora, se você tem, não digo tão pequenos, mas menores, provedores menores, que podem dar assistência, é muito melhor. Você pode fazer uma pesquisa para descobrir que essa atenção direta é importante. Então, o que se paga por usar um provedor não é nada, perto das preocupações que você deixa de ter se tiver um provedor. Isso que o pessoal tem que entender. O mercado vai perder essa qualidade devido ao mundo moderno? Se houver uma extinção dos provedores, nós vamos ter grandes problemas. E tem um outro problema que é o seguinte: você vai ter apenas algumas operadoras que vão poder oferecer o serviço. 4, 5, 6. Algumas com cabo. Isso aí é o seguinte, isso chama-se cartelização. O pessoal vai... E eles não vão ser obrigados, eles podem criar os provedores deles, eles podem vender o peixe deles mais barato para
para os seus próprios provedores e não fazer isso com um provedor externo. Não digo que eles vão fazer isso, mas eles poderiam fazer. Não haverá competição, não haverá isonomia. O preço que eles vão cobrar do seu provedor, vamos pegar o caso Telefônica e Terra. Telefônica possui Terra, que ela não pode usar o Terra como provedor deles, mas no momento que isso, a necessidade de ter um provedor independente surgir, certo? Entendi. Vamos, agora em novembro de 2011, a Abranet completa 15 anos. Como é fazer parte de todos esses anos? É uma experiência interessante, é uma coisa idealista. A gente faz isso aí porque é uma resposta que hoje, particularmente, não existe em outros países, nem nos Estados Unidos, porque a cartelização ocorreu, mas que permite, isso é que é importante, que permite a pessoas que não necessariamente têm uma formação prévia em computação ou telefonia, criar uma empresa que presta esse tipo de serviço. Seja via rádio, seja via cabo, isso funciona. Eles se preocupam com seus clientes e tentam aumentar a base. Eles competem entre si dentro da associação, mas de uma maneira muito civilizada, trocam experiências, né? Basicamente é isso que acontece. E aí você tem, desde grandes provedores como Universo Online, UOL, etc., como pequenos provedores que estão aí se estabelecendo até agora em algum bairro, em algum lugar. Então é possível, não há necessidade de uma grande empresa tocar isso aí. O importante é a capilaridade, porque a capilaridade também gera uma troca de conhecimento. Vamos pegar o caso das lan houses. Lan house é uma coisa que surgiu sem qualquer apadrinhamento de ninguém. O sujeito foi lá, se estabeleceu, arrumou uma base, arrumou os computadores. E se você olhar as classes mais pobres, é o que permite essas classes entrar no universo da informática e fazer até coisas que são obrigatórias, como preencher certos formulários, como atender o governo. Você precisa ter isso. Agora, isso não seria possível se essas lan houses dependessem do apoio de uma grande operadora. Não dá. Não imagino como é que seria. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre Futurecom 2011. Olha, nós ficamos muito agradavelmente impressionados com o Futurecom. A ideia de termos um nicho da Abranet aqui começou há 3 ou 4 anos, começou modesta, pequenininha. E hoje nós temos uma arena. É uma coisa que funciona, e eu diria, passeando pelo recinto da internet, da Futurecom, que aqui dá a impressão de mais agitação, de mais negócios, de mais entusiasmo do que em outras áreas. As áreas das operadoras, por exemplo, se você passar por lá, você vai ver que não tem praticamente ninguém. Ninguém está querendo visitar a Telefônica ou a Vivo. Agora aqui não, aqui tem gente que faz negócio. Aqui tem gente que vem trocar experiências. Para nós, agora falando simplesmente Abranet e provedores, é uma experiência extraordinariamente gratificante e que deverá se expandir no ano que vem, certamente que sim. Muito bem. Gostou do que você viu, das novas tecnologias e produtos? Gostei, se bem que hoje esse negócio de novas tecnologias, quando elas são lançadas universalmente, não é um grande lançamento, novidade, mas soluções customizadas de rádio, de cabo e tudo mais. Mas existe a tecnologia brasileira, existe a tecnologia internacional, chinesa, americana. Eu todos os anos vou ao Consumer Electronics Show, tá? Que é uma área em que todos os lançamentos que você imagine, a área de consumo eletrônico, são feitos desde 1967, desde o VHS até televisão em 3 dimensões. Então, quando isso é lançado, e muitos corredores vão às vezes comigo numa delegação, em alguns meses a coisa já atingiu, não digo como fabricação, mas como produto de entrada, já chegam ao Brasil. Então, você não pode esperar num Futurecom uma novidade, você tem que ter uma relação de negócios, um networking. Isso aqui é feito para networking, para colocar os compradores e os vendedores na mesma linha. É isso que é importante. E isso tem tido sucesso. Os painéis, com seus altos e baixos, que dependem muito dos palestrantes, também são uma coisa boa.
A própria vinda de pessoas como o Amadou Touré, do ITU, o nosso amigo Rod Beckman, do ICANN, e uma série de outros. Por exemplo, um grande colunista, que está há muitos anos na área de PC, que é o John Dvorak, que veio esse ano. O John Dvorak, ele escrevia na PC Magazine, quando a PC Magazine tinha, sei lá, 2 polegadas de espessura. Está lá, e veio aí, é um camarada que tem uma visão completa das coisas. Então, essas agregações são importantes. Isso é que torna realmente o FIDEOCOM importante, porque ele está na mesma linha do que acontece lá fora. E certamente é o maior dos shows dessa área na América Latina, não tem nada maior que ele. Aliás, o Brasil não tem nem coisa semelhante que possa comparar, porque o último era a Telexpo, já se foi. Então, acho que está correspondendo à necessidade. Muito bem, para fechar nosso vídeo, gostaria que você carinhosamente passasse uma mensagem para quem não é associado da Abranet, para que se associe. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a Abranet é a única associação de internet do Brasil. Não se sintam tentados aí para outra, tá certo? Venham para nós, porque nós defendemos os interesses dos provedores, realmente. Não sei se é carinhoso ou não, mas é uma chamada às armas, especialmente agora. Agora é importante ter um grupo unido para se defender. Muito bom, muito valiosa. Faltou alguma coisa? Quer passar alguma mensagem? Não.